Você ama o trabalho que você faz na organização onde você executa a sua profissão? Se a resposta for não, existe uma frase que eu gosto bastante que diz o seguinte: a vida é muito curta para poder ser pequena. E essa citação é do Benjamin de Israel. Eu considero que a vida ela já é curta, né? Segundo essa citação dele. E a vida ela se torna realmente pequena quando nós não fazemos e executamos um trabalho que de fato gostamos de desempenhar. E pensando nisso, hoje eu vou compartilhar com você 3 regras para você poder encontrar o seu propósito no trabalho ou na área que você decidir se dedicar. Então vem comigo porque está começando mais um episódio inédito do podcast Lado Produtivo. Talvez você me conheça, talvez você não conheça, talvez esse seja o 20º episódio que você assista, talvez você nunca tenha assistido, talvez algum amigo tenha te mandado esse episódio aqui do podcast, então talvez você não me conheça. O meu nome é Vitor Couto, eu sou escritor, eu sou autor do livro Lado Produtivo, e aqui no podcast Lado Produtivo eu compartilho com você exercícios e regras para você poder despertar o seu lado produtivo. Lado produtivo é você usar o tempo a seu favor. E hoje, e no episódio de hoje, eu vou compartilhar com você 3 regras para você encontrar o seu propósito. Lembrando que se você encontrar o seu propósito no trabalho, consequentemente, você vai despertar o seu lado produtivo, sem sombra de dúvidas. E inclusive eu já vou falar agora sobre os benefícios que uma pessoa tem de realmente encontrar e viver o seu propósito. Tá ok? Logo mais eu compartilho, a gente entra realmente de fato no protocolo, né, nas regras para você poder estar encontrando o seu propósito. Mas antes eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários para mim, ou me contasse em qualquer plataforma, se você encontrou o seu propósito, se você vive o seu propósito de fato ou não, só para mim realmente compreender, né? Ou se você também vive o seu propósito, então me conta aí, ou se você não vive também me conta, que eu vou querer saber. É importante, né, a gente compreender se as pessoas elas vivem o propósito delas, se elas estão buscando viver o propósito delas, ou se elas ainda não, né? Porque às vezes pode ser que leve um tempo também para a pessoa encontrar o propósito dela no trabalho. E hoje, então, a gente vai falar sobre isso, sobre as regras para você encontrar o propósito. Mas antes de mais nada, o que é propósito? Bom, eu ensino uma metodologia para os meus alunos chamada de protocolo de priorização. Essa metodologia, ela tem um único objetivo, que é ajudar as pessoas para que elas despertem o seu lado produtivo. Lado produtivo é você usar o tempo a seu favor. E essa metodologia, ela é baseada em 3 pilares, que é o pilar da energia, o pilar da clareza e o pilar do foco, certo? Você precisa de energia tanto física quanto mental para você poder executar as tarefas e as atividades do dia. E você precisa também de clareza para você poder, ou seja, clareza é você saber aonde você quer chegar e o que você precisa fazer. E você também precisa de foco, foco no sentido de você focar em uma meta que você deseja atingir, mas é importante você ter foco também na atividade que você está fazendo durante o dia a dia, porque isso aumenta realmente a sua produtividade, a sua eficiência. E o pilar da clareza, ele é um pilar que ele é voltado para essa questão de direção. A pessoa ter um direcionamento sobre as tarefas que ela vai fazer, os hábitos para que ela construa, os hábitos, né, que são recomendados ela construir para poder atingir as metas que ela deseja. Definição de metas também é algo que eu compartilho bastante lá dentro. E
A clareza, ela tem 3 princípios que eu sugiro que os alunos eles apliquem, que eu aplico na minha vida e que eu compartilho para eles aplicarem também na deles, para que eles consigam ter clareza, certo? E esses 3 princípios são: o primeiro é propósito, o segundo é planejamento e o terceiro é agenda. E hoje eu vou falar com você justamente sobre o princípio do propósito, que é o intuito aqui, certo? Só que eu não vou falar totalmente sobre o princípio do propósito, porque ele é um princípio que tem vários exercícios e regras para você poder seguir, para você construir ele. Eu vou falar sobre a parte que é mais relevante aqui para nós, né, para você, que é encontrar o seu propósito de vida, o seu propósito no trabalho. E aí eu vou te falar o seguinte, o primeiro exercício que eu compartilho é de fato o exercício do propósito, onde eu compartilho de fato algumas regras para você poder, né, eu compartilho um protocolo para você poder encontrar esse propósito. Então, de forma breve, o propósito que eu falo, ele é um princípio, certo? O que seria um princípio? Um princípio é um fundamento, um princípio ele é um atalho para suas tomadas de decisão. Então, se você tem um propósito, você toma decisões baseadas, inclusive, nesse propósito. Então, como é que você vai tomar decisões? Como é que você vai ter esse atalho de decisão se você não tem um propósito? E todos os benefícios que ter um propósito pode te trazer. Então, o propósito que eu falo aqui o propósito que eu falo aqui é sim o propósito no sentido de ser um princípio, mas o propósito que eu falo aqui é também um propósito de você fazer o que você ama, certo? E eu não quero parecer romântico aqui no episódio de podcast, certo? Mas, sem sombra de dúvida, uma pessoa, daqui a pouco a gente vai falar também sobre outros aspectos em relação a propósito, mas você encontrar um propósito no seu trabalho, encontrar um sentido no seu trabalho, é de fundamental importância. É de fundamental importância você fazer aquilo que você de fato ama fazer. Você realizar aquilo que de fato você ama realizar. É uma sensação assim, é muito mais fácil uma pessoa entrar num estado de flow, certo? É um termo do Mihaly, Csikszentmihalyi, tradução, né, de flow é fluxo. É muito mais fácil a pessoa entrar num estado de flow quando ela ama o trabalho que ela realiza e as tarefas do dia a dia. E aqui, gente, eu não estou querendo trazer uma ideia romântica, como eu mencionei, de que se você encontrar o seu propósito é felicidade total. Não, não é isso que eu estou dizendo. Tá? Mesmo você tendo um propósito na sua vida, mesmo você encontrando esse propósito, mesmo assim você vai ter que lidar com problemas, vai ter que aprender a gerenciar esses problemas, vai ter que conduzir essas situações. Então, ter um propósito não é felicidade total, não é que você vai fogos de artifício, não. Mas você ter um propósito vai fazer com que você leve a vida de uma forma que seja mais serena, você leve a vida de uma forma que seja mais tranquila, que seja mais calma e que você, de certo modo, vai estar mais motivado para lidar com os obstáculos, com os desafios que vão surgir durante a jornada pelo fato de você ter um propósito na sua vida. E claro, a tendência é que você também estará mais feliz, estará mais realizado na sua vida. É muito comum você, às vezes, escutar pessoas de sucesso, pessoas que têm um alto nível de resultado, elas falarem sobre propósito, falarem que muitas vezes elas vivem o propósito delas, falarem que é recomendado que você encontre um trabalho que você ama. E então essa é a proposta aqui, tá ok? Você procurar encontrar um propósito no trabalho que você faz, que você executa.
Mas aí a gente entra na seguinte pergunta. Como encontrar o seu propósito? Para você poder aplicar o princípio do propósito e, de fato, encontrar o seu propósito, existem algumas regras e hoje eu vou compartilhar com você 3 delas. Então vamos para a primeira regra. A primeira regra para você encontrar o seu propósito é você saber o que você ama. É você se conhecer nesse sentido. O que você de fato gosta de fazer, sabe? Às vezes nós gostamos muito de uma atividade, mas a gente deixa essa atividade só como hobby. Ou seja, a gente só realiza essa atividade nos finais de semana e é só. Quando na verdade essa atividade ela pode sim se tornar ela pode sim se tornar às vezes o seu propósito. Então, qual que é a minha sugestão aqui? A minha sugestão é você fazer uma lista, né, com as atividades que você mais gosta. Então, escreva nessa lista as atividades que você mais gosta. Olha, eu gosto de jogar xadrez, ou eu gosto de jogar pôquer, ou eu gosto de jogar sinuca. Então, escreva as atividades que você mais gosta, tá ok? Ou eu gosto de tocar violão, eu gosto de escrever poesia, eu gosto de cozinhar. E muitas vezes a pessoa gosta de muitas atividades e o interessante é que é um exercício realmente de autoconhecimento, onde a pessoa começa a compreender de fato o que ela gosta. E às vezes ela nunca fez um exercício desse na vida. Ou às vezes, em relação ao trabalho dela, né, esse direcionamento para o trabalho dela, ela não se questionou nesse sentido sobre o que de fato ela realmente gosta, né? Gosta de realizar, gosta de fazer no dia a dia dela, tá certo? Eu, por exemplo, eu adoro, né, desenvolvimento pessoal, gestão do tempo e gosto também de me comunicar. Ou seja, eu estou fazendo aqui com você duas coisas que eu gosto, né? Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de compartilhar com as pessoas o que eu aprendo sobre esses assuntos e eu fico muito feliz e muito satisfeito quando eu percebo que o que eu compartilho realmente faz com que as pessoas reflitam, faz com que as pessoas questionem, faz com que as pessoas, elas, de certo modo, mudem algo ou um resultado que elas querem na vida delas. Eu acho que isso tende a ser fundamental, esse tipo de progresso. Então, é de tamanha importância que você é de tamanha importância, é de bastante fundamento que você escreva o que você mais gosta, tá ok? Que atividades às vezes você tem apenas como hobby e que pode ser interessante. Então vamos fazer o seguinte, pega então um caderno e uma caneta, ou pega aí um bloco de notas e você vai escrever 5 atividades que você mais gosta, tá ok? Pra gente fazer esse exercício juntos aqui. 5 atividades que você mais gosta de fazer. Então vamos supor que você está escrevendo aí as 5 atividades e vamos supor que as 5 atividades que você escreveu são as seguintes. Primeira atividade, eu gosto de jogar xadrez. Segunda atividade, eu gosto de jogar pôquer. Terceira atividade, eu gosto de cozinhar, mais especificamente fazer sobremesas. Quarta atividade, eu gosto de tocar violão. E quinta atividade, eu gosto de escrever poesias. Ou seja, 5 atividades que eu compartilhei aqui com você e gostaria que você também escrevesse as suas, tá ok? As 5 que você mais gosta. Mas talvez você deve estar pensando, mas Vitor, eu tenho muito mais coisas que eu gosto. Tá bom, então vamos lá. Então vamos supor que a sua lista passou de 5, tá ok? Passou de 5. Logo depois eu quero que você vá simplificando. Então vamos supor que a sua lista deu 20 atividades que você gosta de fazer. Eu quero que dessas 20 você elimina 10. Ou melhor, elimina 10. Só deixa 10 atividades que você mais gosta de realizar e
desempenhar né, no seu trabalho. Então, dessas 20, corta 10 e só deixa 10. Só apenas deixa 10 atividades que você mais gosta de desempenhar, de realizar na sua vida e na sua rotina. Só deixa apenas 10. E dessas 10, você vai remover 5 e só deixar 5 que realmente você mais gosta. Tá ok? E eu sei que pode ser desafiador. Inclusive, tem pessoas aí que é desafiador para ela nos dois sentidos. No sentido de que ela tem muitas atividades que ela gosta, aí ela vai ser difícil para ela cortar aí da lista para deixar só 5 atividades que ela gosta. Só que, antagonicamente a isso, também tem pessoas que para ela é um custo muito grande para ela refletir sobre 5 atividades que ela realmente gosta de fazer. Então pode ser sacrificante também para esse perfil de pessoa escrever 5 atividades que ela de fato gosta de fazer. Tá ok? Vitor, essas 5 atividades, eu posso escrever 5 atividades que eu gosto, às vezes no meu trabalho? Pode sim, por que não? Aqui eu falei mais no sentido de hobby, galera, mas você pode escrever também dentro dessas 5 atividades, ou pode ser as 5 também, algo que você gosta de fazer. Né? Tem pessoas que, eu gosto muito de vender, sabe? Eu gosto de vender um produto, vender um serviço para as pessoas. Ou eu gosto de liderar pessoas, né? Eu gosto de dar para as pessoas um direcionamento. Então, ou eu gosto de ensinar para as pessoas. Eu gosto de compartilhar um pouco do que eu aprendo. Eu gosto de escrever determinado assunto, determinado tema. Então, escreva de fato o que você gosta. E baseado nessa sua lista do que você gosta, agora chegou o momento. Temos então 5 atividades que você mais gosta de fazer. Agora eu quero que você retire da sua lista 3 atividades que você menos gosta. Então, dessas 5 atividades que você anotou que você gosta de fazer, eu quero que você retire da sua lista 5 que você menos gosta. Aí você pode riscar, você pode apagar, você pode... Deixe só as duas que você mais gosta. Olha que o negócio está ficando difícil, né? E você se lembra as 5 atividades que eu compartilhei com você? Vamos ver se eu mesmo vou me lembrar, né? A primeira foi jogar xadrez, a segunda foi jogar poker, a terceira foi cozinhar, a quarta foi tocar violão e a quinta foi escrever poesia. Olha, eu me lembrei. Então, vamos supor então que dessas 5 atividades, o que você menos gosta, é só um exemplo aqui, tá ok? O que você menos gosta, com certeza em um primeiro momento, o que você menos gosta é tocar violão. Então você elimina essa opção. Que outra coisa que você não gosta é jogar poker, né? Dessas 4 atividades que você menos gosta é jogar poker, aí você tira o poker. Dessas 3 atividades que sobrou, o que você menos gosta é, por exemplo, escrever poesia, então você tira a poesia. Sobrou só duas, tá ficando difícil, tá ficando acirrado. Dessas duas agora, as que sobraram, então, de fato jogar xadrez e também cozinhar. Será que você se lembrou que era cozinhar? Então, jogar xadrez e cozinhar. E agora eu quero que você faça o mesmo aí com a sua lista, tá? Se você já fez, então vamos continuar aqui para você encontrar aí o que você mais gosta. Agora, dessas 2 atividades que sobraram, que no caso aqui é jogar xadrez e cozinhar, mais especificamente cozinhar sobremesas, agora eu quero que você exclua a que você menos gosta e deixe apenas a que você mais gosta. Então vamos supor que a que a pessoa deixou seja jogar xadrez. Jogar xadrez é o que ela mais gosta. Mas
mais do que cozinhar sobremesa. Então a pausa sobremesa ficou só jogar xadrez. Olha que interessante. Aí você pode se questionar, você pode refletir se a atividade que sobrou aí você realmente gosta, você realmente ama fazer isso, essa atividade. Tá ok? Então pense com calma, pense com carinho, reflita sobre isso. E agora vamos. Relaxa que a gente vai falar mais sobre xadrez ou sobre a atividade aí que sobrou na sua lista, tá ok? Agora que a gente concluiu essa primeira regra, que é você encontrar de fato aí a atividade que você mais gosta, agora nós vamos para a segunda regra para você poder encontrar o seu propósito. E essa regra é a habilidade. E que regra é essa? Então, gente, encontrar uma atividade que a gente gosta pode até ser uma etapa fácil, né? A gente compreender algo que a gente gosta, que a gente ama fazer, isso pode até ser fácil. A gente senta com calma, a gente pensa, a gente reflete e a gente escreve. Mas agora chegou o momento realmente da gente ser um pouco mais pragmático, da gente ser um pouco mais prático. E é importante a gente refletir se essa atividade que a gente escreveu, se a gente... Essa atividade que a gente escreveu, se a gente tem alguma habilidade nessa atividade. É claro, se você faz essa atividade, é porque algum nível de habilidade você tem com essa habilidade, né? Você tem com essa atividade que você realiza, né? Porque você realiza ela, você executa ela. Agora, a pergunta é, será que você tem maestria nessa habilidade? Será que você tem excelência? Será que essa é uma habilidade onde você fala, olha, eu sou bom nessa habilidade. Eu sou bom nessa habilidade e, inclusive, eu até procuro pessoas, eu até procuro um desafio, né? Eu até procuro fazer, às vezes, uma pequena competição para ver se eu vejo que tem pessoas que são melhores do que eu, tá certo? E é claro que eu não falo isso no sentido, né, de soberba, gente. Eu falo isso no sentido de realmente você se sentir confiante, se sentir confortável de que você é bom naquilo que você faz, naquela habilidade que você às vezes levou anos, né, ou até mesmo décadas para poder desenvolver aquela habilidade. E lembrando, gente, desenvolver competência, ser realmente bom numa competência, pode realmente levar anos para isso. Envolve também não só a leitura de livros para você poder aprender como melhorar aquela habilidade, mas sim você buscar a prática constante para que aquela habilidade você consiga realizar ela com excelência. Então eu recomendo que você reflita se essa atividade que você escolheu aí, que você realmente ama fazer, se você tem habilidade, né, na execução dessa atividade. E é bem provável que, como eu já mencionei, que você vai dizer que, olha, eu tenho habilidade sim. Então eu te pergunto, qual que é o nível de habilidade seu com essa atividade? Então eu vou estipular aqui, vamos definir aqui então juntos 3 níveis. O primeiro nível é baixo, né? Porque se você realiza atividade, algum nível você tem. E aí eu pergunto, você é muito bom nessa habilidade? Aí você pode se questionar, não sou muito bom. Então os 3 níveis são o nível baixo, o nível médio e o nível alto. O nível alto é quando você se considera realmente que você é muito bom nessa habilidade. Ou talvez você vai se considerar que, olha, eu até que sou bom, mas eu não sou tão bom assim. Então pode ser que você esteja com nível de habilidade médio. Ou talvez você é só bom. Então talvez o seu nível de habilidade seja baixo nessa habilidade. E por que é importante você compreender essa questão de habilidade sua na atividade? Para que você possa melhorar, para que você possa ter um desempenho melhor nessa habilidade. E às vezes, como eu já disse, essa atividade que você realiza,
talvez ela seja só um hobby que você faz às vezes no final de semana e você não tem a menor intenção de que ela se torne o seu trabalho, então por isso você não procura melhorar essa habilidade e ter maestria nessa habilidade dentro dessa atividade que você realiza. Então, estou te trazendo clareza para isso. Então, o que a gente está fazendo aqui além de entrar num processo de autoconhecimento, você está tendo autoconsciência sobre o seu nível de habilidade e para você poder ter maestria. E aí você pode afirmar para mim, Vitor, eu não tenho maestria nessa habilidade que eu desempenho, nessa atividade. Então, no exemplo que a gente trouxe é jogar xadrez. Então, se você ou tem um nível baixo, né, ou tem um nível médio e você acredita que não tem excelência ou maestria naquela habilidade, qual que é a sugestão? Você pode procurar por livros que podem te ajudar a desenvolver essa competência, a desenvolver essa habilidade. É claro que a prática ela é muito importante, gente. Só que agora, ao invés de você praticar essa habilidade sem intenção, você vai praticar essa habilidade com intenção. Você vai praticar essa habilidade você vai colocar ela em ação de forma intencional, procurando melhorar a habilidade que você está realizando. Que você vai estar realizando no seu dia a dia. Então, procura por conhecimento e prática. Conhecimento e prática são chaves fundamentais. Então, você aprende, né? Olha, eu estou desenvolvendo determinada habilidade, você pode aprender como é que você pode melhorar essa sua habilidade. Então, por exemplo, no exemplo que eu trouxe da atividade, que no caso é xadrez aqui, o nosso exemplo, mas no seu caso aí pode ser que seja outra atividade. Como é que eu faço para ser um melhor jogador de xadrez? E aí, você pode procurar por livros de xadrez, você pode procurar por técnicas de xadrez, o que os grandes enxadristas eles fazem, quais são os hábitos deles, quais, entendeu? Todo um alicerce, com certeza você vai encontrar. Você vai encontrar livros, cursos, artigos, você vai encontrar por materiais que podem te ajudar, e até mesmo, ou seja, por mentores que podem te ajudar para que você melhore a sua habilidade, tá certo? E o exemplo é só o xadrez, gente, mas poderia ser cozinhar. Como é que eu faço para ser um cozinheiro melhor, para desenvolver melhor essa habilidade? Ou a minha habilidade, Vitor, é a comunicação. Como é que você faz para ser um comunicador melhor? Ou a minha habilidade, eu sou um vendedor. Como é que você faz para ser um vendedor melhor, para fazer uma oferta melhor? Ou a minha habilidade é liderar pessoas. Como é que você faz para poder ser um líder melhor? Como é que você faz para desenvolver essa habilidade? É claro que às vezes não é só uma habilidade, né? É um conjunto de pequenas habilidades. Como é que eu faço para desenvolver esse conjunto de pequenas habilidades? Ou a minha atividade é mecânico. Como é que eu faço para ser um mecânico melhor? Que livros que eu tenho que ler para ser um bom mecânico? Então se questione em relação a isso. E a nossa terceira regra para você poder encontrar o seu propósito é de fato a gente tem que pensar na contribuição. Ou seja, a gente tem que amar o que a gente faz, só que a gente também tem que colocar um pouco o pé no chão no sentido de que a gente precisa de dinheiro para poder pagar as contas, para poder pagar os boletos, até mesmo para a gente ter um nível de satisfação pessoal, para realmente ter segurança, para conseguir financiar e investir em projetos que vão tornar a gente mais feliz também. É importante, sim, você vender algo, você oferecer algo para as pessoas de valor. Então, no caso, como que você pode, de fato, trabalhar com essa atividade que você está melhorando essa habilidade? Então, no exemplo que eu trouxe foi o exemplo do xadrez, mas reflita aí sobre o seu contexto. Como é que eu posso trabalhar como enxadrista, certo? Eu posso participar de campeonatos de xadrez, ou
eu sou um enxadrista iniciante, mas eu posso compartilhar um pouco do que eu sei sobre o xadrez com outras pessoas. Ou eu posso dar cursos sobre xadrez, eu posso escrever um livro sobre xadrez, eu posso dar consultoria sobre xadrez, eu posso participar de campeonatos de xadrez, eu posso organizar um evento de xadrez online ou presencial e, né, cobrar ingresso dessas pessoas. Eu posso criar uma mentoria para poder... Eu posso ensinar pessoas a jogar xadrez, né? Meu vizinho, ele não sabe jogar xadrez, eu posso ensinar para ele e ele vai me pagar por isso. Ou seja, são apenas alguns exemplos, mas é importante você enxergar oportunidades. E existe um mundo de possibilidades para você poder contribuir para as outras pessoas e ser remunerado por isso. Tá ok? Gente, essas são as 3 regras para você poder despertar, encontrar o seu propósito e assim, consequentemente, despertar o seu lado produtivo. E as 3 regras são encontrar o que você ama, desenvolver habilidade e contribuição. Eu te vejo no próximo episódio. Um grande abraço.